Salve, salve galera, eis-me aqui para mais um vídeo, né? Vou falar um pouco sobre genética, né? As pessoas acreditam que suas vidas estão determinadas pela genética. Muitas autoridades da saúde também acreditam nisso e até enfatizam isso e até faz com que isso se fortalece, faz com que isso se crie dentro das pessoas. Porém, o que as pessoas não fazem é pesquisar sobre o potencial que nós temos no nosso corpo, o potencial de reprogramação, de reconstrução, e hoje conhecido na ciência como epigenética, que está acima da construção genética. Até mesmo nosso DNA, ele pode ser modificado, ele pode ser alterado segundo a ciência. Como eu sempre digo, né? Toda ciência está aqui nesse livro. Bom, antes de começar a falar um pouco da ciência e das palavras do Criador, eu vou dizer para vocês que eu estou fazendo live às quarta-feiras, cada quarta-feira um assunto diferente, e eu vou fazer um aulão também sobre todo o meu projeto. Como eu digo sempre, né? Não vou fazer com que você emagreça, não vou fazer com que você faça jejum, quer dizer, não vou impor que você faça jejum, mas eu vou te ensinar algumas técnicas as quais eu fiz que tem dado certo em algumas pessoas também, e tudo isso gratuito. Falou, pessoal? Vamos lá, né? Eu vou mostrar para vocês agora mais um versículo na Bíblia, aonde mostra que as nossas vidas não estão fadadas à genética. Então você não precisa carregar esse peso, dizendo, não, você como é que as pessoas... você tem predisposição, todos nós temos predisposição. Todos nós nascemos já com os vírus, com as bactérias, com todas as coisas ruins dentro de nós. Porém, nós temos uma célula chamada células-tronco, elas são células mutativas, células mutantes. Digamos que ela seja a força tática, a ROCAM, a rota. Aquelas células que estão patrulhando para ver aonde tem aonde tem as deformidades, aonde vai precisar do apoio dessas células. Essas células elas se transformam em qualquer coisa. Se transformam em doenças, se transformam em proteínas, transformam em qualquer coisa que você pode imaginar. Essas células são mutantes. Então elas estão ali para prevenir várias coisas do nosso corpo. Então vamos lá. Essa palavra está no começo da Bíblia, em Gênesis. Diz assim, ó. Eu vou falar o versículo, depois eu vou explicar, porque que nem eu digo sempre, nem todos conhece a Bíblia, da mesma forma que eu também ainda não conheço muito bem, estou conhecendo. Eu vou explicar mais ou menos que é meio complicado a Bíblia, né? Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Ele removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho nos canais de água. Jacó pegou uns tronquinhos ali de madeira e fez tipo tirou uns pedacinhos de casca, deixou os tronquinhos zebrados, meio que listrados, meio que malhados, ali aonde as cabras bebiam água. E ali onde elas bebiam água, elas aproveitavam para dar uma namorada, elas transavam ali, elas faziam um amor ali, naquele lugar ali. E como elas acasalavam, quando vinham beber água, as ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Naquela época, as crias malhadas salpicadas eram as mais fracas, era o rebanhozinho mais fraco, meio que doente, meio que não escolhido, sabe? Aqueles rebelados mesmo, as células ruins eram encostados. E os bons mesmo eram os sangue nobre, eram as ovelhas brancas. Então, Jacó tinha feito um trato com o sogro dele, que ficaria com as malhadas, porém o sogro dele tirou todas as malhadas, só deixou ovelhas brancas. Seria praticamente impossível nascer ovelhas brancas, então Jacó estava perdido. Só que ele fez esse esquema, as ovelhas brancas se relacionavam, faziam sexo ali olhando por aquela madeira rachada, e os filhos nasciam, os bezerrinhos nasciam malhados pelo fato delas estarem olhando aquilo. Olha, isso se chama ambiente, tá? É o meio em que nós vivemos. Olhar, notar, perceber, observar o meio que nós vivemos. Tá? Então isso está na parte quântica, mas eu digo que tudo é espírito. Então, eu vou continuar aqui.
Então Jacó separou os cordeiros, virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos, no rebanho de Labão, e pôs o rebanho à parte. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhas, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhas diante dos galhos. Agora presta atenção, Jacó, ele foi um pastor de ovelhas há muitos anos. E ele conhecia o bezerro só de olhar, aliás, a ovelha só de olhar. Ele sabia qual que era a ovelha fraca e a forte. E dentro daquelas ovelhas malhadas começaram a nascer ovelhas de primeira categoria, ovelhas fortes. O que aconteceu? Ele falou assim, não, vamos separar as fracas das fortes, porque eu quero o meu rebanho seja todo forte. Então o que ele fez? Ele pegou e fez com que o rebanho ficasse olhando para as cabras malhadas mais fortes. E o que aconteceu? Elas também se tornavam mais fortes, só pelo fato delas olharem. Cara, eu sei que é difícil explicar isso, não é tão simples assim a explicação, mas eu vou tentar resumir para vocês. Então, só o fato de nós olharmos para as pessoas mais fortes, começar a observar as pessoas mais fortes, conviver com as pessoas mais fortes, você vai ficar parecida com ela. Então, digamos que saiu completamente fora da genética. Por quê? Desde que as ovelhas brancas se relacionavam entre elas, as ovelhas deveriam nascer todas elas brancas. Não, mas elas começaram a nascer malhadas. E depois ele fez uma outra experiência. Ele falou assim, não, vou colocar agora as ovelhas para olharem para as mais fortes. Ficaria ali olhando para as mais fortes. Ele colocou de frente uma para a outra. O que aconteceu? As ovelhas mais fracas ficaram também fortes igual as outras só de olhar. Então, na física quântica, isso é o ambiente. O ambiente faz com que você fique forte ou fraco. Então muitas vezes, as pessoas diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Por isso que eu ando muito sozinho, eu ando mais sozinho do que acompanhado. Mas sempre eu estou andando com o Criador de todas as coisas, porque é Ele que me orienta, é Ele que dá a minha última palavra. A última palavra é sempre dele. E está aqui mais uma palavra que não há dúvida, tem muita gente, até alguns teólogos aí, que diz que isso aqui é uma superstição, mas não é, infelizmente. Bom, esse é o meu ponto de vista, tá? Eu consigo enxergar assim. Essas pessoas, se analisassem, se lessem um pouquinho sobre a parte quântica, eles iam entender que isso não é superstição. Deus colocou isso aqui do jeito que está aqui, de propósito. Fala assim, cara, olha para o mais forte, olha para o mais inteligente. E hoje nós temos o quê? Temos livros com pessoas que já fizeram as experiências. Então, tudo fica mais fácil se nós olharmos para essa palavra criteriosamente e vermos que o convívio é muito mais importante do que a própria genética. Até mesmo já está mais do que provado que existe uma epigenética, diria que a reprogramação de células, a reprogramação de DNA, é você se transformar em outra pessoa. Eu diria assim, né? Não é você se tornar outra pessoa, e sim você se tornar na melhor versão, na sua melhor versão. Você realmente viver o seu pleno, o que você deveria estar vivendo. Digamos assim, eu pergunto para você, se olhe no espelho e você consegue enxergar a sua melhor versão, você está no seu pleno? Então, é esse pleno que nós deveríamos viver. Então, isso é com muita dificuldade, é com muita busca, com, digamos assim, estar enfadado de trabalho, você trabalhar constantemente todos os dias para essa busca. Mas essa busca, ela se torna prazerosa depois de um tempo. Eu digo que quando você entende, cria um mastermind, você nunca mais volta à sua mente original. Por quê? Porque você sempre vai querer mais. Você vai descobrir o tamanho que você tem de mente, o tamanho que é a sua mente. Aliás, nós nunca descobriremos, mas você sempre vai querer buscar mais. Isso se chama Mastermind, né? Na verdade, o Mastermind foi uma técnica usada desde a época lá de Napoleão Hill, lá que eles reuniam as pessoas mais poderosas, né? E cada uma passava a informação que ele sabia. Eles
os engenheiros ensinavam as pessoas a construir uma ponte, os médicos ensinavam as técnicas da medicina, enfim, era uma troca de informações, as quais todo mundo saía dali cada vez com a sua mente maior. E quando sua mente entende, suas células entendem que elas podem crescer e elas começam a gostar disso, cara, e isso é muito louco. Aí a busca é constante, por quê? Porque vai despertar em você a vontade, a dopamina, o desejo. Então, pessoal, essa palavra aqui, ela cabe a muitos pastores, muitos teólogos que eu já vi pregando e dizendo que isso aqui simplesmente era uma superstição da época. Só que não. Eu até mesmo, eu me espelho em alguma das pessoas que disseram isso, né? Porque são grandes teólogos e eu sempre aprendo com eles. Mas nesse caso aqui foi de propósito. Era para que nós pudéssemos entender e falar assim, cara, não é totalmente genética. Então, eu digo sempre, né? A genética hoje, ó, cara, é uma ilustração, tá? A genética hoje é a sua mesa. Porque a sua mesa, a mesa é o alimento. A genética são as palavras, são crenças, são pensamentos. É o que está dentro da sua geladeira, é a sua noite de sono, é o que você faz durante o seu dia a dia, se você faz uma atividade física ou não. Isso sim é genética. Então, a genética é a sua organização, é o seu complemento de hábitos durante o seu dia. Isso sim é genética. Então, você não vai ficar diabético porque o seu pai é, porque a sua mãe é. Você não vai ser hipertenso porque os seus pais são hipertensos. Você vai ficar assim porque você herdou todos os costumes deles. Pessoal, mais uma vez eu repito, use a Bíblia como ciência, porque aqui está tudo. Tudo está aqui. Infelizmente, o Senhor não me deu todas as revelações, mas o pouco que eu tenho é o suficiente para que eu possa ministrar um pouquinho para vocês, para que vocês possam entender e possa ver que nós temos um conteúdo fantástico, fascinante dentro desse livro. E aproveita, porque aqui no Brasil nós temos essa Bíblia, eu estou com outra Bíblia aqui, e nós podemos ler os países, principalmente os países da esquerda, já estão sendo expulso cristão e até mesmo católico, e muitos lugares não pode ler a Bíblia. Então vamos aproveitar desse benefício, desse privilégio, dessa liberdade que nós temos aqui nessa pátria amada que é o Brasil.